Olá pessoal, tudo bem? Hoje inicia-se a reunião das Nações Unidas e o governo brasileiro é quem abre os debates da ONU, conforme sabemos. O governo brasileiro basicamente se referiu a três grandes temas dos problemas da geopolítica global. Um deles diz respeito ao multilateralismo, citando textualmente BRICS e reforma no Conselho de Segurança da ONU. Outro assunto diz respeito ao meio ambiente, tratando textualmente também a respeito das chamadas crises climáticas e, por fim, a desigualdade. Inclusive, Lula assegurando que a criança tem a sua vida definida ainda no ventre da mãe, a depender da região em que ela nasce, tratando desta maneira, portanto, de um determinismo geográfico e também econômico. Então, acompanhe no nosso vídeo de hoje uma análise a respeito do discurso do Lula na ONU. Mas antes, aqueles recados importantes. Compartilhe nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e, claro, deixe o like, se inscreva no nosso canal. Olá pessoal, tudo bem? Se você quer aprender geopolítica, não deixe de consultar o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo aqui embaixo. Pessoal, então nós temos a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e Lula é o governante do Brasil que vai abrir os debates. É claro que depois dos representantes máximos, como o secretário-geral da ONU, ter feito a abertura ali das plenárias, digamos assim. Então nós temos o Brasil debatendo basicamente três tópicos da política internacional, conforme nós sintetizamos aqui. Temos a questão que diz respeito ao multilateralismo, o meio ambiente e também a desigualdade. Foram estes três temas que basicamente definem o que foi o discurso de Lula na ONU hoje. Eu gostaria de chamar a atenção muito para a questão dos problemas mundiais tratados pelo Lula ali no seu discurso. Lula vai citar a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão do Estado palestino, já vamos analisar isso, mas ele vai citar que tais questões estão e devem ser analisadas no âmbito do multilateralismo. Conforme eu disse, nós temos que o governo brasileiro vai discutir que o BRICS é um importante agente de multilateralidade e poder no cenário da política internacional, discutindo a propósito o problema do protecionismo e dizendo que o BRICS é uma importante plataforma para a promoção do comércio global justo, fazendo crítica pesada em relação ao protecionismo e dizendo da necessidade de nós relembrarmos a rodada de Doha, que é uma discussão política a respeito de promover um mercado internacional competitivo e sem protecionismo dos países. Então, Lula volta nesse tema. O BRICS aparece como central no debate do Brasil, sob essa perspectiva, a respeito do multilateralismo. E claro, os países do BRICS são em boa parte fornecedores de matéria-prima, produtos agrícolas, produtos energéticos e tal, e por isso, portanto, é fundamental que haja um comércio internacional que não seja protecionista. Certo? Então, de certa maneira, nós temos um governo brasileiro tentando promover a questão da maior liberdade econômica para conter o protecionismo imposto por grandes países nos seus processos de importação e exportação. O outro tema, a reformulação do Conselho de Segurança da ONU, que o Lula discute, inclusive, que perde prestígio e não é representativo em relação aos países no que diz respeito ao atual cenário da multipolaridade. Nós temos que é uma pauta do Brasil e uma demanda do Brasil já antiga a concepção de que o nosso país deveria ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A propósito, e inclusive o Brasil é um país que pertence ao chamado G4, que reúne 4 territórios que gostariam de ser membros permanentes e pressionam politicamente para que isso aconteça. É o caso do Brasil, da Alemanha, da Índia e também do Japão. A propósito do Brasil, nós temos que o nosso país é o que mais participou do Conselho de Segurança da ONU enquanto membro rotativo, junto com o Japão. Em termos diplomáticos, ainda é inquestionável o quanto o Brasil tem uma boa relação com os demais países do mundo. Por este motivo, portanto, o Brasil se vê, sim, na capacidade de ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, que foi fundado no pós-Segunda Guerra Mundial e hoje já não corresponde à multipolaridade, ou seja, aos anseios de poder por diversas potências regionais que surgem no mundo a cada dia. Então nós temos aqui a questão da multipolaridade sendo muito debatida. E claro, sobre o problema do Conselho de Segurança da ONU, Lula vai citar o problema, não é, das guerras, a questão dos conflitos e vai abordar dessa maneira aqui que eu vou trazer para vocês a partir do nosso mapa, o mundo no mapa, observando
Lula falando a respeito da dificuldade da criação do Estado da Palestina, falando do problema da guerra que ocorre no território do Iêmen, citando textualmente o problema possível da desintegração e fragmentação do território da Líbia. Cita ainda a ruptura institucional em países da África, exemplo, conforme podemos observar no mapa, do território de Burkina Faso. Depois cita o Gabão, cita o território do Níger, da Guiné, do Mali e também do Sudão. Então, os países no território africano que vivenciaram nos últimos anos golpes de Estado, o governo brasileiro vai compreender como sendo rupturas institucionais, que é um pouco do que nós abordamos até aqui no nosso canal. Há muitos debates de que nesses países não houve ruptura institucional, mas sim revolução popular. Nós fizemos vídeo já no nosso canal analisando isso. Eu gostaria que você comentasse: houve golpe de Estado nos países da África ou revoluções? É um assunto que ainda está em pauta, conforme a gente pode observar. Dando continuidade, observando aí as regiões geográficas citadas pelo Lula, ele vai falar a respeito de um possível golpe de Estado na Guatemala, esgarçando o Estado de Direito e, claro, fala que infelizmente a ONU não conseguiu dar uma solução pacífica para a guerra da Ucrânia, e citou a questão do embargo econômico a Cuba, criticou a posição dos Estados Unidos em classificar a Cuba como um Estado que promove o terrorismo, inclusive. Então Lula cita aí esses países todos em seu discurso e, claro, em boa medida, o Lula procura alçar-se enquanto representante destes territórios, enquanto representante do que se compreende como Sul global. Isto é algo que tem sido perseguido pelo Brasil desde a retomada por parte do governo Lula nas relações internacionais. A ideia de que existe um sul global, existe um mundo multilateralista e o Brasil pode ser um protagonista desse chamado sul global. Em todas as intervenções internacionais que o Lula tem participado, isso vem à tona. A ideia de que o Brasil é alguém que debate os problemas do que nós poderíamos dizer, no contexto da Guerra Fria, o Brasil seria o país que debate as questões e os problemas do terceiro mundo. Tudo bem? Então isso fica mais uma vez claro aqui, mas chamando a atenção para a ideia do multilateralismo, textualmente mencionando o BRICS e, claro, citando o problema ou a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Mas é difícil nós vermos, conforme a política internacional tem caminhado, o Brasil participando do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Esta é uma pauta, repito, que o Brasil já tem tratado há algum tempo. Outro aspecto que diz respeito ao discurso do Lula, conforme falamos, se refere ao meio ambiente. No caso, Lula vai chamar de crise climática, o que já se chamou de mudanças climáticas e também já se falou em aquecimento global. Parece-me que, conforme a conveniência, estes temas vão mudar de nome. Porque quando começou certos cientistas a questionar que o clima não aquece necessariamente, se aquece não é por causa do planeta, não é por causa do homem, começou a se falar em mudanças climáticas e, em decorrência inclusive de catástrofes que estão acontecendo em termos de chuvas ou mesmo furacões e assim por diante, começa a se falar em crise climática, tudo bem? Inclusive, o Lula próprio, em entrevista há pouco, citou um dos problemas ambientais do clima, a questão do terremoto no Marrocos, o que é um absurdo, tudo bem? Uma vez que o terremoto diz respeito às questões tectônicas, às questões envolvendo placas tectônicas, vulcanismo, etc. E não o clima. São coisas totalmente distintas que não tem nada a ver uma com a outra, não é? Conforme eu digo aos meus alunos sempre, isso é um desrespeito à geografia, ok? Mas as questões envolvendo as chuvas torrenciais na Líbia, que o próprio Lula cita no seu discurso, bem como o próprio fenômeno no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, como sendo problemas do que se compreende como crise climática. Primeiro, as questões envolvendo as tempestades ali no mar Mediterrâneo não ocorreram só agora, elas ocorrem em 2005, ocorreram também na década de 60, 70, 80, ok? Então é um fenômeno natural da região do mar Mediterrâneo, as tempestades que ocorrem na Líbia. O problema da Líbia nem é a tempestade exatamente, mas sim o rompimento de barragens. Nós fizemos um vídeo aqui no nosso canal analisando. Em relação ao sul do Brasil, nós tivemos a entrada de um ciclone extratropical, o fim do inverno que nós estamos vivendo, e nesta estação do ano é comum a entrada de ciclones extratropicais no sul do país. Infelizmente entrou com uma força significativa nesse ano, alagando diversas áreas conforme nós assistimos.
Ainda sobre o discurso do Lula, logo no início, ele cita essas questões dos problemas ambientais, mas vai fazer menção ao assassinato do Sérgio Vieira, que era um diplomata brasileiro que foi assassinado em Bagdá, no Iraque, salvo engano, no ano de 2003, não é? Então Lula começa o seu discurso fazendo menção às pessoas que infelizmente perderam a vida, construindo um mundo melhor, ok? Podemos assim interpretar, ou ainda, no caso, fazendo uma homenagem às pessoas que infelizmente sofrem com as catástrofes do que ele vai chamar de crises climáticas. Tudo bem? Embora um assunto controverso essa questão das crises climáticas. E outra coisa, ainda sobre a questão do meio ambiente, há os debates a respeito de que os países desenvolvidos são aqueles que mais lançam gás de efeito estufa na atmosfera, são os que mais consomem petróleo e assim por diante. Aliás, isso, o Lula deixou claro em alguma medida, quando ele fala da desigualdade. E diante disso, há o debate recente, o Lula tem levantado essa bola de que existe uma espécie de imperialismo ecológico impondo medidas ambientais para os países desfavorecidos. O meio ambiente é o entrave para a integração do Mercosul com a União Europeia. Isso é compreendido por alguns como sendo um colonialismo verde, uma vez que existe um uso das questões ambientais para não promover o desenvolvimento de uma maneira mais integrada do Mercosul por parte de países da União Europeia. Quando, na verdade, os países da Europa, especialmente a França, são países que produzem um volume significativo de bens agrícolas e competiriam com a agricultura do Mercosul. Então, a integração do Mercosul com a União Europeia não é algo positivo para diversos produtores agrícolas no âmbito da União Europeia. E por isso há um entrave a prosseguir na integração entre esses dois blocos econômicos. Mas vão ficar falando que é porque o Brasil desmata certas regiões do nosso país como justificativa para não avançar com o processo de integração. Ao mesmo tempo que o Brasil não tem uma indústria com alto padrão tecnológico na média, comparado com países como a Alemanha, certamente que uma integração entre o Mercosul e a União Europeia faria com que o Brasil perdesse mercado industrial. Nós temos que a indústria do Brasil é basicamente voltada para o Mercosul, né? E isso é importante para o nosso país. À medida que houvesse uma integração econômica do Brasil, do Mercosul, com países que têm tecnologia industrial mais avançada, isso faria com que houvesse concorrência entre o Mercosul e os países da União Europeia e seria negativo para boa parte da indústria do Mercosul. Assim como a agricultura do Mercosul é bastante promissora, haveria concorrência e algo negativo ali em termos de concorrência para os países da Europa. Então, a integração do Mercosul com a União Europeia é muito difícil. Haveria, sim, alguns benefícios comerciais, mas haverá também esses problemas parte a parte de concorrência com tecnologias distintas e, no caso do Brasil, tecnologia avançada em diversos setores da agricultura quando comparada com países da Europa, tudo bom? E claro, o Brasil produz agricultura de modo muito mais barato que se produz nos países da Europa, agricultura e pecuária, ok? Por conta do grande grau de tecnologia que o campo brasileiro conseguiu avançar nos últimos anos, certo? Então, o tema do meio ambiente foi debatido pelo governo brasileiro, o tema da multipolaridade e a desigualdade. A desigualdade basicamente cumpriu ali uns 45%, 50% do discurso do Lula, falando sobre a desigualdade não somente entre os países, inclusive no que se refere à poluição do meio ambiente, é diferente, o consumo de petróleo e assim por diante, mas também a desigualdade dentro dos próprios países, ok? Então, na concepção do Lula, se não houver um combate à desigualdade, o fim da desigualdade, da fome e assim por diante, não conseguiremos avançar, ok? Então foi ali esse discurso do Lula tratando dessas três grandes temáticas: multilateralismo, meio ambiente e também, conforme falamos, desigualdade. Mas é isso, espero que tenhamos compreendido. Se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer, reiterar o nosso pedido para que você divulgue o nosso canal, e se você quer aprender geopolítica, não deixe de conhecer o território geopolítico, venha estudar conosco. O link está na descrição do nosso vídeo e, claro, não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!